Antes do café, teremos apenas duas comunicações. Uma do querido amigo professor Celso Augusto Nunes da Conceição, que se intitula A Unificação da Ortografia das Nações Lusófonas, e depois teremos a comunicação do confrade Telmo Verdadeiro, intitulada Norma Linguística e Tradição Ortográfica. Tem a palavra Celso da Conceição. Eu pedi ao professor Dias Agudo, como representante da classe de Ciências no Instituto de Lexicologia, o favor de dar uma honra da sua companhia aqui. Tem sempre a preocupação de compor a mesa e... Professor... O professor Dias Agudo era o presidente do INIC, quando muitos de nós eram conselheiros do 8º Instituto Nacional de Investigação Científica. E foi graças ao apoio do INIC que muitos de nós puderam doutorar-se. Bom, Celso, vamos lá. Uma boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer ao Dr. Anselmo pelo convite de participar desse excelente colóquio. Acredito que estamos todos nós a aprender muito com todas as comunicações e que certamente nos darão mais suporte para fazermos nossas reflexões e decidirmos pelo melhor. E agradecer também pela oportunidade de ouvir o professor Bechara, uma das minhas maiores referências brasileiras no assunto, e cumprimentá-lo pessoalmente. Hoje, nós, professor Bechara e eu, estamos em lados opostos, mas, como dizia Voltaire, discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. E o professor Bechara me disse: é da discussão que nasce a luz. Me deixou mais confortável com a minha fala. Bem, direto ao assunto, o título da minha comunicação é A Unificação da Ortografia das Nações Lusófonas. Colapso linguístico. Não pretendo aqui nem ser apocalíptico e nem catastrófico, somente contribuir para o evento. Vou ler primeiramente o resumo que eu encaminhei à academia para fazer parte. Depois do texto, algumas considerações. A unificação da ortografia dos países lusófonos, especificamente quanto ao acordo ortográfico de 2009, que se refere ao de 90, proposto pelo Brasil, provoca muitas discussões político-linguísticas desde então. Um breve histórico faz necessário para fundamentar a origem desse, eu coloquei entre parênteses, aí entra acordo, que já se instaurou na vida social e nos meios escolares, encaminhando-se para um colapso linguístico. Cortei aqui sem precedentes, porque aí sim seria catastrófico. Também são apresentados alguns exemplos dos problemas linguísticos da reforma ortográfica de 90, que estava engavetada na Academia Brasileira de Letras e que, misteriosamente, reapareceram e gerou esta celeuma toda. Para mim, é produtivo. Quanto ao histórico, para não ser repetitivo, eu vou falar a partir da reforma de 71. São promulgadas alterações no Brasil, reduzindo as divergências ortográficas com Portugal. Ela foi bem recebida no Brasil, foi bem assimilada, não houve problema nenhum, diferente de vice-versa.
73, são promulgadas alterações em Portugal, reduzindo as divergências ortográficas com o Brasil. Em 86, o Brasil promove encontro com 7 países lusófonos. Em 90, a Academia de Ciências de Lisboa promove encontro. As duas academias elaboram a base do acordo ortográfico da língua portuguesa. O documento entraria em vigor, de acordo com o seu artigo 3º, no dia 1º de janeiro de 94, após depositados todos os instrumentos de ratificação de todos os Estados, junto ao governo português. Em 95, o acordo é ratificado apenas por Portugal. No Brasil, o acordo foi, de certa forma, para a gaveta. Em 2007, a nova presidência da Academia Brasileira de Letras contrata um jornalista para fazer a divulgação da instituição. E o acordo é desengavetado. Em 2008, por decreto, a reforma acontece no Brasil com vigência a partir de 2009 até 2012. Inclusive já com o VOLPE atualizado. Eu vou fazer só uma parte. Eu estive aqui conversando com o Dr. Anselmo em janeiro para fazer alguns contatos universitários e eu fui agraciado por ele com um vocabulário ortográfico de Portugal. E este é o nosso, é o brasileiro. Então eu estou com uma fonte de pesquisa muito vasta. Estou me perdendo na pesquisa, mas está muito bom. O que eu fiz aqui? Em 2009, começam os problemas. O que era para ser acordo transforma-se em desacordo, porque a comunidade de Portugal, principalmente através da Academia de Ciências de Lisboa, questiona várias incongruências. E no Brasil, a população começa a ficar desnorteada. O que mudou? Perguntam. E por quê? Era necessário? Vai ajudar para escrevermos melhor? Realmente, a gente fica com um problema para responder essas perguntas. Sou professor da área de português, da área de língua portuguesa, e palestrante sobre o acordo em várias escolas públicas da região sul do Brasil. Por que digo isso? Digo isso porque são muitos alunos, muito contato com os alunos semestralmente, anualmente. Esses alunos, eles entram na faculdade com deficiência das regras, que ainda estão gerando polêmicas. Na verdade, 2 regras. Por quê? Porque estamos convivendo, como nós dizemos aqui, né, a conviver, desde 2009 com a nova reforma e com a anterior em transição. O que isso acarreta? Acarreta divergências de toda ordem, não só na área do ensino, mas também na sociedade como um todo. Para exemplificar, relatarei rapidamente alguns casos em sala de aula. Uma das minhas provocações é escrever o programa em sala de aula, o programa da disciplina, e colocar uma das questões semânticas, uma das propriedades semânticas, colocar ambiguidade com trema. Bom, vocês já imaginam que isso pode acontecer. O aluno, na hora, ele se sente desconfortável, franze a testa e diz: professor, o trema caiu. Eu tenho que brincar com isso, afinal de contas eu também trabalho com a área semântica. Aí eu faço uma representação e digo: olha, não estou encontrando o trema no chão. Professor, não é no chão, ele caiu de outra forma, é que a gente não usa mais. Eu digo, lamentavelmente eu vou dizer para vocês que essa afirmação, não digo que seja falsa, mas ela carece de mais informações. Por quê? Porque nós estamos diante de duas regras. Uma
que está em vigência e a outra está em transição. Eu sempre digo, o acordo de 2009, ele é uma nova regra. E as anteriores, eu não digo que são regras antigas, não, acordos antigos, eu digo que são acordos em transição, porque estão valendo. Onde é que entra o problema? O problema vai entrar como utilizar, por que utilizar, e está certo ou está errado se utilizar este ou aquele. Eu também sou elaborador de prova de concurso público no Brasil, principalmente na área do direito. A minha formação é em linguística. E uma das coisas que eu fiquei, foi em 2009, 2011, ele entrou. E eu fiquei pensando se em 2012, como é que seriam, a partir de 2013, 2012 estaria no último ano da vigência, como estaria depois? Todo mundo da área científica, linguística, preocupada. Será que vai entrar em 2013 sozinho? 4 dias antes de passar, de virar o ano, uma luz, um parlamentar, ele elaborou um projeto pedindo a postergação, o adiamento do acordo, ou na verdade da reforma. E a Dilma aceitou, foi sensível, a justificativa foi plausível. O povo brasileiro ainda não está preparado, nem na área linguística o pessoal está buscando, mas e como divulgar tudo isso se a própria mídia, a que se diz média, como é que a própria mídia, a imprensa, ela vê isso? Bom, a própria mídia, a própria média tem problema no Brasil. Bem, quanto aos problemas, eu fiz assim, para não tomar muito tempo, gostaria assim, 5 minutos de repente antes, à vontade, bom, então vou falar. Quanto aos problemas linguísticos, eu destaco, por exemplo, os ditongos abertos. Qual foi o problema? A reforma, ela foi feita com o objetivo de simplificar. Se é simplificar, não pode fazer ampliações. E eu entendi, assim como muitos colegas meus que estão fazendo esse estudo, nós entendemos que não houve a simplificação. Por quê? Porque agora o ditongo aberto, ele, se estiver na paroxítona, ele não é mais acentuado. Aí a pergunta, qual é a diferença de o ditongo aberto em herói e heróico, ele ser suprimido, se até hoje ou até 2009 ele valia? Qual é a justificativa para fazer isso? Eu entendo que ou tira de todos os ditongos abertos, ou então coloca em todos os ditongos abertos. Por quê? Porque isso cria um problema no ensino, porque o aluno fica com mais regras para aprender. Ele, além de saber, de ter que saber o que é ditongo, o que é hiato, ele ainda vai ter que saber que a tonicidade, se tiver na paroxítona, bom, aqui é esdrúxula, grave e agudo. Nós trabalhamos com paroxítonas, sem problema. Tá. Mas eu estou aprendendo muito, vou ficar 3 meses em Portugal e eu quero aprender muito. Vim para isso. E graças ao convite da academia aqui, eu fiz outros contatos também. Vamos fazer muito trabalho junto. Quanto ao hiato, o hiato ele também sofreu não a simplificação, sim o acréscimo. Porque o que é o hiato? Hiatos em I e U, eles são acentuados seguidos ao de S, se forem tônicos. O que aconteceu? Acrescentaram uma regra: se o hiato tônico em I e U, seguido ao de S, se tiver antecedido por um ditongo, não o acentua mais. Aí eu fico
pensando, imagina o aluno, imagina a pessoa que tem que aprender, olha, ele tem que aprender tonicidade, ele tem que aprender o que é ditongo, ele tem que aprender o que é hiato, ele tem que aprender todas as regras da pluralização, não? E aí não vai ter que olhar para a sílaba anterior para saber se tem um ditongo. Então eu confesso que eu espero que ainda seja revisto isso. Não contente com isso, o hífen eu quero fazer um elogio. Porque eu tinha um problema muito sério. Aliás, tinha não, eu ainda tenho. O hífen é muito complicado. Mas antes da reforma, ele era assim: se tivessem duas vogais, o prefixo e a palavra seguinte, as duas vogais fossem diferentes, então eu colocava hífen. Só não colocava quando elas eram iguais. Aí veio a reforma. Não, agora vamos fazer assim: nós só vamos colocar hífen quando elas forem iguais. Digo, que ótimo, menos coisa para ficar pensando. Mas depois, eu também analisando mais, eu digo, se num tempo tinha e agora não tem, ou com as vogais iguais ou não, por que não ou colocar hífen em todas ou tirar de todas nesses encontros? Porque nós trocamos e-mails, é uma confusão essa coisa. Troquei e-mails com a acadêmica Ana Salgado e eu coloquei ali, foi uma reportagem que eu encontrei aqui em Portugal, que falava sobre os antiacordistas e acordistas. Onde eu me encaixo? Eu me encaixo no antiacordista. Mas esse antiacordista vai ter hífen ou não vai ter hífen? Aí a Ana me manda com hífen, aí eu mando de volta e disse, bom, aí a gente conversou, né? Eu digo que se tiver na anterior e se tiver na nossa, né? Como estamos convivendo com as duas, vamos direto ao assunto. Foi muito bom, foi uma bela experiência. Aí, com o hífen, eu vi uma outra coisa. Claro que não é da reforma, isso aí já acontece antes. Até não tive tempo ainda de comprar uma gramática e fazer gramática da língua portuguesa de Portugal, para ver a questão sintática também, as relações, enfim, inclusive semânticas. E para ver se é realmente esse hífen, porque hífen é uma marca. Aí o hífen ele tem acento se estiver no singular. Por quê? Porque é uma palavra paroxítona terminar em N. Ótimo. Aí eu tenho próton. Próton, paroxítona terminar em ON. Aí a gente vai para pluralização. Aí pluraliza próton e não pluraliza hífen. Por quê? Não, é porque o hífen não termina em ON, só termina em N. Eu fico preocupado. E ali a gente vai dando sugestões. Houve também na reforma, fiz um agradecimento que não tinha visto encontrado o professor Bechara. Mas Bechara, professor Bechara, desculpe eu fazer esse à parte, mas eu me citei como um oposto, como um acordista e não acordista, e eu não anti-acordista, mas que citei inclusive Voltaire, né, que discordamos, mas enfim, aí a sua famosa frase é da discussão que nasce a luz, o senhor me deixou despreocupado para a minha fala seguinte. Desculpe, mas eu precisava. Antes da reforma, a palavra para, aí vem a palavra para que tanta gente falou aqui. Vem cá, tem acento ou não tem acento?
Não, mas agora não tem mais. Por quê? Porque não era acento diferencial, não, mas era acento diferencial. Que confusão. Mas então, bem, vamos deixar essa confusão de lado e vamos para a palavra paraquedas. Por que paraquedas agora não tem mais? É porque, segundo a definição, eu acredito que gostei dessa definição, dessa regra, assim, ó, se a palavra não for mais por justa posição, se as partes se desintegrarem, elas não forem se desintegrarem, se elas não continuarem desintegradas, então vai ser uma aglutinação. Então, por aglutinação, então colocamos paraquedas sem hífen. Claro que aí a sílaba toda vai ficar inquietas. Tá? Qual é o problema? O problema é que o aluno ele fica assim, tá, professor, mas por que tem hífen? Aquele para, ele perdeu o acento, ele vai continuar com o acento na palavra. Não, ele vai perder o acento. Mas e se ele continuasse com hífen? Como é que ficaria se não aglutinasse? Eu digo, bom, ele poderia fazer assim. Uma brincadeira semântica que eu faço, que a pessoa querendo se suicidar, ela vai pegar um paraquedas, ou para como preposição, e não como verbo. Então é paraquedas mesmo. Enfim, esta mesma regra, ela deveria ser aplicada a todas as outras palavras também de justa posição para aglutinação. Aí a grande questão com o próprio aluno, isso aí a gente coloca, né, para o aluno, vem cá, segundo a regra, guarda-chuva deve ser tirado hífen ou não, ou mantido? Bom, é claro que a gente entende também que guarda-chuva, a gente enxerga aquele objeto, é um guarda-chuva. Não tem o guarda nem a chuva, até porque se fosse para realmente guarda-chuva, a forma do guarda-chuva não deveria ser convexa, deveria ser côncava, para ela fazer a função de uma cisterna. Mas enfim, é uma brincadeira semântica. Quanto às diferenças morfológicas e semânticas com o Brasil, fica assim, para não estender muito, é assim a palavra ruptura e ruptura. No Brasil a gente fala ruptura, em Portugal se fala ruptura. E aí eu trouxe os dois, fazendo pesquisa de um e de outro. Alguém me corrige se eu estiver errado. Então, isso é uma coisa. Sim, dois vocabulários ortográficos, cada um com a sua palavra. Porque no Brasil, se colocar ruptura, eles vão colocar errado. Não sei como é que funcionaria aqui, mas se colocar ruptura, vai dar errado. A outra questão é quanto aos estrangeirismos. Me chamou a atenção a palavra performance. A gente fala, nós falamos, né? A gente no Brasil ele já se caracterizou, ele já foi assimilado, né? Então, a palavra performance está assim, em praticamente todos os artigos, todos os escritos. A performance da pessoa, em vez de dizer o desempenho, prefere mais a performance. No Brasil, performance não foi aportuguesada. Então, nós temos que colocar ou em itálico, ou temos que colocar entre aspas. Por quê? Porque a palavra é estrangeira. A palavra estrangeira ela tem que ter um outro tipo de forma. Aí eu fui buscar aqui e performance está já aportuguesada. Performance, por progressiva, esdrúxula. Como eu gostaria que isso estivesse no nosso vocabulário. Acabaria com o problema. Por quê? Porque as pessoas que conhecem as regras, aí alguém, o aluno diz, professor, performance é para progressiva, tem que levar acento. Eu digo, sinto dizer que nós estamos com problema nisso. Aí vem de novo os problemas do acordo. A outra é em relação às palavras, também são estrangeiras, mas que não são portuguesadas em nenhum outro. Por exemplo, no Brasil, se a gente for num sítio, a gente vai num lugar para relaxar, para descansar. Aqui o sítio é o lugar onde temos os links para a internet. Mouse, não temos rato.
Até em função disso eu gostaria de fazer uma observação. Porque mouse em inglês é camundongo, não é rato. Então, não, mas é que rato fica melhor. Camundongo ficaria muito distante, ficaria muito comprido. A outra, não me estendo muito, eu quero contar uma breve história, porque eu fui pego de surpresa. Eu vou fazer pós-doutoramento aqui na Universidade Nova de Lisboa. E eu vi pelo edital que eu tinha que pagar propina. Bom, primeira coisa assim, foi não pode ficar claro, não pode ficar escrito isso, propina. Imagina, Bom, mas eu gostei. E em tudo que é sala de aula, eu dizia, bom, aqui o professor agora vai fazer um curso de pós-doutoramento em Portugal, mas a faculdade está cobrando propina. Bom, você já imagina o que acontece. Para quem não sabe, propina no Brasil é suborno. Aí eu pergunto, aí onde entram os problemas, né, do acordo de aceitar ambos, é como é que ficaria um tradutor. Meu Deus, eu não sabia. Vou anotar mais essa. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, mas obrigado. Eu pensava que eu, assim, com todo o cuidado que eu tive com as palavras que dariam origem a esse tipo de significado, eu fiz uma lista de, olha, não diga isso. E me pegou. Muito obrigado. Então eu faço essa brincadeira, né, da propina, porque eu vejo assim, onde é que entra o problema? O problema é, se os dicionários forem, por exemplo, Volpe, já começa, claro que é só ortografia, mas se os dicionários tiverem significados desse tipo, um tradutor que ele vai traduzir um português, vai pegar lá, mensalidade, aí ele vai colocar, ele pega a mensalidade daqui, mas o cara está fazendo, desculpe o cara, mas a pessoa, expressões brasileiras, ele vai fazer uma tradução e vai fazer uma divulgação na mídia, na média, na imprensa brasileira. E aí ele vai dizer, na Universidade Nova de Lisboa, existe a exigência de propina. A propina é tanto. Mas ele está pensando que está dando uma informação de mensalidade. Mas isso caindo na imprensa brasileira, vamos dizer assim, mas assim, as claras? Fico preocupado. Tive um problema na cadeira de literatura portuguesa em que os alunos insistiam comigo, logo nas primeiras aulas, professor, não dá emenda, não? Emenda? Emenda era um restaurante. Não dá emenda. Era um programa. O cronofluxograma do da emenda. Emendas são, só para contribuir, emendas são os objetivos da disciplina, né? Tem os objetivos, mas gosto disso. Para começar a introduzir a minha... Estamos meio de tempo, né? Para começar a introduzir a finalização, o final dessa comunicação, eu não posso deixar de citar aqui o diálogo de Platão Crático.
Por quê? Porque Crátillo é a primeira obra que trata sobre a origem da linguagem, especificamente a natureza dos nomes. Tem o Crátillo que ele faz afirmações. As coisas não precisam de nomes. O Hermógenes, elas precisam sim. Bem, tem o Sócrates que está fazendo a intermediação. Aí ele diz, mas Crátillo, por que as coisas não precisam de nome? As coisas são o que são, independente do nome que tem. E aí o Hermógenes, opa, peraí, se for isso, como é que a gente vai se comunicar? Nós precisamos de nomes. E o Sócrates, tudo bem, mas como é que esses nomes aparecem? Olha, é que tem um legislador que faz esse papel. No final da obra, nós ficamos pensando com quem Sócrates vai concordar. Na verdade, Sócrates não concorda com ninguém. Sócrates aceita os argumentos de ambos. Hoje, mais de 2000 anos depois, a gente sabe que Crátillo estava falando de linguagem e o Hermógenes estava falando de língua. Então, uma é convencional e a outra é natural. E aí, nós já podemos puxar também, dar um salto na história e chamar o Saussure. Porque o Saussure, ele vai retomar ali, ele vai retomar o Hermógenes. Porque ele, não vou falar em retomar do Aristóteles, ele vai retomar o Saussure, né, com as suas dicotomias, principalmente com a dicotomia língua e fala. Mas ele inclui também um chamado objeto, né, da linguística, que é significante e significado, que ele diz, o significante e o significado é uma entidade psíquica que está no cérebro de cada falante, pela prática da fala. Então, já está sendo dito que a língua ela é social, ela faz parte da sociedade, a sociedade que a produz. E por que é arbitrário? Porque é arbitrário, porque é a comunidade que diz esse significante vai ser assim, para o mesmo significado em qualquer outra língua. Né? Eu não posso deixar aqui também de esquecer do Chomsky, porque o Chomsky vem mais adiante com a segunda revolução linguística, a primeira do próprio Saussure, que ele diz que ele trabalha com as dicotomias, competência e desempenho, e que o homem, né, ele tem a competência, e essa competência ela é inata, como uma estrutura abstrata, na verdade podemos dizer que pode ser física, que é comum a todos os indivíduos de qualquer lugar desse planeta. Tá? E o desempenho ele vem a partir disso, e o desempenho ele está destacado na própria língua, no próprio sistema construído. Né? Acho que agora finalizando, aí ele diz mais, né? Que é um tesouro depositado na mente dos indivíduos também pela prática. Né? Bom, aqui eu estendo para a língua social e derivada de toda uma cultura, de uma comunidade específica, é do povo e deve ser usada para ele e não contra ele. E agora, eu finalizo de vez. Então, diante disso tudo, né, o patrimônio de Portugal é a língua e o idioma. O patrimônio do Brasil é o idioma. Por quê? Porque ele ainda não foi alçado, ainda ele não foi, como a gente diz, promovido a língua. Apesar de o José de Alencar, certa vez, tentar, no Guarani, fazer esta promoção. Não foi possível. Mas, enfim, hoje a gente tem, na literatura linguística, a gente não fala de língua portuguesa ou língua brasileira. A gente fala em português de Portugal e em português do Brasil. Bem, tenho certeza,
de que a identidade de um povo começa pela língua, que é derivada de sua cultura e de suas idiosincrasias. Diante de tudo o que já foi exposto neste colóquio, com vários alertas e possibilidade de caos linguístico, não quero ser todo apocalíptico, mas eu gostei da palavra caos, que surgiu inclusive aqui também, espero que o bom senso predomine em todas as instâncias de decisão, mantendo assim o respeito às diferenças linguístico-culturais de cada país, seja por sua língua, seja por seu idioma. Obrigado.